A graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, amada igreja. Mais uma vez eu tenho a oportunidade de me dirigir aos irmãos, mesmo nesse tempo de exceção, um tempo em que está sendo muito difícil para todos nós, enclausurados em nossos lares, com poucas atividades, mas principalmente sentimos falta do nosso convívio lá na igreja, como irmãos, todos juntos, podendo se abraçar, podendo dar a paz do Senhor. Isso realmente tem feito muita falta, ver o rosto dos irmãos, mas vamos procurar minimizar ao máximo esse incômodo geral que estamos sentindo, meditando, refletindo sobre a palavra do Senhor, pois é exatamente o Santo Espírito que nos faz que tem nos mantido o corpo, unidos, bem ajustados, mesmo cada um no seu lar. Estamos interligados pelo mesmo Espírito. E eu quero, nesta quinta-feira, exatamente dia em que temos costumeiramente nosso culto, deixar uma palavra de reflexão aos irmãos, e eu tenho certeza que vai falar ao seu coração como falou ao meu. O texto, amados, nós vamos colocar aí para que você acompanhe na sua tela, é o texto de 2 Crônicas 7,14. Olha o que diz a palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Será que a nossa terra está precisando de cura? Com certeza, não é mesmo, irmãos? Oremos nesta hora. Pai querido, com reverência, com temor e tremor, nós meditamos agora na sua palavra, fazemos menção da tua palavra, esta palavra que está entrando agora em cada lar, em cada coração. Ó Deus, através desta palavra e do teu Espírito, a sua igreja se conecta, a sua igreja se torna uma através do corpo de Cristo. E Pai querido, queremos agora ser alimentados, queremos, Pai, ser tocados pela tua palavra. Tu tens liberdade, Senhor, para ministrar em nosso coração, em nosso espírito, nos consolando, nos preparando para o que está por vir, nos revigorando forças físicas, espirituais, intelectuais. Tu tens liberdade, pois somos teu povo, ovelhas do teu aprisco. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém? Amados, esse versículo, apenas um versículo, ele fala muito conosco quando meditamos e fazemos a exegese desse texto, pegando palavra por palavra, sentença por sentença, o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer nos comunicar. Quando Ele lança essa palavra, é uma palavra direcionada a Israel. O momento aqui é o momento de inauguração do templo edificado por Salomão, desejo de Davi. E agora o templo está de pé, há toda uma festa, convites foram espalhados por várias cidades, vários povos. Não somente israelitas estavam ali, mas povos de várias nações se dirigiram para aquele lugar. Era uma grande festa, um grande momento, mas também queriam ver aquela obra monumental, um templo que se destacava no alto do Monte Sião, chamava a atenção, uma obra colossal, monumental. Todos tinham curiosidade, todos queriam se aproximar daquela grande obra, olhar de perto aquilo que o homem havia feito. Inúmeras pessoas, representantes
de vários povos, de várias nações estavam ali, línguas diferentes, grandes multidões reunidas. Mas Deus lança então uma palavra, e esta palavra não é para as nações, esta palavra é para o seu povo que ergue uma casa para o seu Deus e está ali para buscar a sua face. Então esta palavra é para Israel. E aí nós temos a nossa primeira reflexão. Deus começa o versículo dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então essa palavra é para o povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Deus, como Israel era conhecido, povo de Deus. E é o primeiro ponto de reflexão, irmãos, porque Deus ali, Ele está tratando com o seu povo. Haviam várias nações, vários povos, mas Deus estava interessado em trazer uma palavra para o seu povo, o povo que o reconhecia como seu Deus, o povo que buscava a sua face, o povo que estava edificando uma obra para o seu Deus. A palavra é para eles. Se o meu povo, Ele não disse se as nações, se qualquer povo, não, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que é reconhecido entre as nações pelo meu nome, como meu povo, a minha palavra é para eles, eu estou me dirigindo a eles. E nós sabemos que naquele contexto era Israel. E hoje, amados, hoje é a igreja. Quem é o povo do Senhor hoje em toda a face da terra? A igreja. E quando falamos igreja, não estamos aqui citando bandeira A ou B. Isso não é restrito a uma denominação. Igreja do Senhor, com I maiúsculo, se refere ao povo que crê e aceitou no Senhor Jesus como único e salvador de sua vida, ao povo que obedeceu e desceu as águas batismais, ao povo que anda pela palavra, tem a palavra como sua legislação, como seu manual de regra, de fé, prática e conduta. É a este povo, igreja do Senhor Jesus, que está hoje em toda a face da terra. É o povo que é conhecido e reconhecido como povo de Deus, igreja. Há um tratamento diferenciado para quem é igreja, há um tratamento diferenciado da parte de Deus para quem é povo de Deus. Nesta época, Israel. Hoje, igreja do Senhor Jesus em toda a face da terra, povo de Deus, povo de Deus. Deus se dirige de forma distinta, individual, exclusiva para o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o primeiro ponto de reflexão: você, igreja do Senhor Jesus, é este povo que é separado, que é distinto dos demais. Você é exclusivo, propriedade de Deus. Amém? Primeira reflexão: ainda que lá estivessem povos de todas as nações, Deus está se dirigindo ao seu povo. Ainda que hoje o mal assole todas as nações, Deus está preocupado com o seu povo, com a sua igreja. Deus está movendo para a sua igreja. Deus tem uma palavra para a sua igreja. Povo que se chama pelo meu nome. Segunda reflexão, ele diz: se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. O que é esse humilhar? O sentido desta palavra é se quebrantar, é quebrar-se diante do Senhor, render-se diante do Senhor, é reconhecer
quem nós somos, quem Ele é. Assim nos dirigimos, nos aproximamos do Senhor, olhando para a nossa pequenez, para a nossa insignificância, como obra de suas mãos, e olhando para Ele, Senhor de todas as coisas, Todo-Poderoso. Assim nos aproximamos, quebrantados. Não há outra forma. Ninguém olha de igual para igual, ninguém trata, ninguém se relaciona com Deus de igual para igual, porque nenhum ser é igual ao nosso Deus. Insignificantes que somos, ainda assim amados por Ele, mas comparecemos ante a sua presença com temor e tremor, quebrantados, reconhecendo nossa natureza pecaminosa e a santidade de Deus. Assim comparecemos diante dele, assim buscamos a sua face. Então, nesse tempo, achegue-se a Deus, busque a sua face, busque o Senhor, mas desse jeito, quebrantado. Não é falando de igual para igual, não é algumas aberrações que ouvimos por aí, onde se chama o próprio Deus de um cara lá de cima, onde não há reverência e nem temor do Senhor. Ele é santo, santíssimo, tão santo que o sumo sacerdote, uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, se ele entrasse no lugar santíssimo, sem ter feito a devida purificação, sem ter buscado perdão pelos seus pecados, ele entrava e não voltava mais, era consumido diante da santidade de Deus. Parece que a igreja desse tempo se esqueceu disso e quer tratar com o Senhor como se ele estivesse aqui caminhando pela terra ainda, Jesus homem, em carne. É preciso entender quem Ele é, quem nós somos e como devemos chegar diante dele, quebrantados. Por isso o próprio Deus disse: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer quem Ele é, povo pecador, obra das minhas mãos, nada mais do que isso, e reconhecer quem eu sou. E aí vem a sequência do versículo: e orar. Se humilhar, quebrantar-se diante de Deus e orar. E o que é orar? É então, diante da sua crise, diante do seu problema, falar com Deus, pedir a Deus, fazer a sua petição. Quando eu oro, fazendo a minha petição, apresentando a minha demanda, o meu problema, eu estou também reconhecendo, agora, não quem Ele é em termos de santidade, mas quem Deus é em termos de poder, aquele que pode todas as coisas. Quando eu apresento a minha demanda ao Senhor em oração, eu estou reconhecendo que Ele tudo pode, eu estou mostrando a minha dependência dEle, não estou confiado nos recursos dessa terra, na sabedoria humana, no poder financeiro. Eu estou confiado em Deus. O povo de Deus busca o seu Deus, confia no seu Deus, comparece ante a sua presença quebrantado para falar com aquele que tudo pode. Quando eu me humilho, reconheço quem Ele é, sua santidade e a minha insignificância e natureza pecaminosa. Quando eu oro, apresentando a minha petição, a minha demanda, reconheço que Ele é Deus do impossível, que Ele é onipotente, que Ele tudo pode. Em oração, peça
Apresente a sua demanda, fale com Deus, peça a Deus, amém? Depois, seguindo o mesmo versículo, ele fala algo interessante: buscar a sua face, se humilhar, orar e buscar a minha face. E aí nós temos algo um pouco diferente. Eu não moro apenas apresentando minhas petições, a minha demanda, as minhas necessidades ou da minha família ou até da minha nação, mas eu devo buscar a face do Senhor. Buscar a face, meu irmão, é desviar o olhar por um momento das mãos de Deus. Quando eu oro apresentando a minha petição, a minha demanda, eu estou olhando para as mãos de Deus, ou seja, Senhor, faça algo por mim. Haja por mim, é obra, é trabalho, é ação de Deus. Eu estou olhando para as suas mãos, aquilo que Deus pode fazer por mim. Mas aí ele fala: busque a minha face. O que ele está dizendo? Que a minha oração não deve se limitar às minhas petições, mas eu devo falar com Deus, conversar com Deus, buscando a sua face. E eu busco a sua face em louvor, eu busco a sua face em adoração, em reconhecimento de quem Ele é, da sua santidade. Buscar a face do Senhor é exaltá-lo, é glorificá-lo com a minha adoração, com o meu louvor. E a igreja desse tempo precisa fazer isso, ter esta prática. Precisamos de tempo para buscar a face do Senhor, irmãos, não somente para dobrar nossos joelhos, amedrontados com o que está acontecendo, apresentando o nosso medo, a nossa insegurança, a proteção, o pedido de proteção para a nossa família. Busque intimidade com o Senhor, busque a sua face, entre na presença do Rei da Glória, para louvá-lo, para adorá-lo nesse tempo. Que o Senhor nesse tempo receba a adoração da sua igreja da mesma forma que antes, quando tudo ia bem. Receba o louvor da igreja da mesma forma que antes, quando tudo ia bem. Faça isso na sua casa. Você não precisa ser levita do Senhor para exaltar o Senhor, para cantar um cântico. Você não precisa de um instrumento para fazer a sua adoração. Faça a sua adoração aí na tua casa. Torne a sua casa um ambiente como a sala do trono, onde os serafins cantam, exaltam a majestade santa, de dia e de noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Transforme a sua casa como um ambiente da sala do trono, um ambiente que exalta o Senhor, um ambiente que glorifica o Senhor. Busque a sua face, busque a sua face. E aí o Senhor então coloca mais uma condição: se afastar dos seus maus caminhos. Se eu quero intimidade com o Senhor, se eu quero relacionamento com aquele que é santíssimo, eu não posso viver na prática do pecado. Ainda que eu tenha uma natureza pecaminosa, não posso permitir que ela me domine. O Senhor enviou o seu Santo Espírito para que eu tivesse condição de subjugar minha carne, o apelo da minha carne, o desejo da minha carne, domínio do Espírito sobre a carne. Você, igreja do Senhor Jesus, tem essa capacidade, tem esse poder dentro de si, é o Espírito Santo. Então abandone, se afaste dos maus caminhos, vença o desejo do pecado, domine sobre a iniquidade e busque a santidade. Assim terá intimidade com aquele que é santíssimo, assim terá um relacionamento com aquele que é santíssimo, como Adão e Eva tinham com o Senhor todas as tardes.
tinham uma liberdade para conversar com Ele, para estar na presença dEle, porque ainda não tinham caído. Estavam em condições de estar na presença de Deus. Ei, Jesus providenciou isso para você também. Ao pagar a sua dívida, e desta forma poder enviar o Santo Espírito para estar dentro de você, Ele te transporta novamente para o ambiente da presença de Deus, onde você pode ouvir, pode falar com Deus, onde pode exaltá-lo, onde pode glorificá-lo com a sua vida, desde que se afaste dos seus maus caminhos, desde que mude a sua vida. Este é o propósito do Santo Espírito habitando em nós, nos trazer a regeneração, a santificação, uma nova vida, lado a lado com o Senhor, que é santo, que é santíssimo. Precisamos estar diante dele. O que ele diz no final do versículo? Se nós fizermos isso, se for o povo que é povo de Deus, hoje igreja, se reconhecer quem ele é, se humilhar, se falar com Deus e apresentar sua demanda, orar, se buscar a sua face, exaltar aquele que é santo, aquele que tudo pode, se afastando do erro, do engano, da iniquidade, do pecado, dos seus maus caminhos, então ele ouvirá a nossa oração lá do alto céu. Ouvirá e perdoará nossos pecados, perdoará os pecados da nação, trará o livramento, sarará nossa terra que está enferma. Se atentarmos para o que está aí nesse versículo, se a nossa postura como o povo de Deus deste tempo foi exatamente aquilo que o Senhor está pedindo, está colocando como condição, Ele vai ouvir, Ele vai estender o seu cetro de favor, Ele vai sarar a nossa terra. Nós temos dois exemplos bíblicos, amados, que mostram o arrependimento de um povo, a prostração de um povo, a sua rendição diante de Deus, arrependidos, quebrantados, e o mal que foi evitado sobre aquele povo, aquela cidade. Eu quero citar Nínive. Todos conhecem a história de Jonas, profeta teimoso, comissionado por Deus para ir lá em Nínive pregar o arrependimento, porque o mal estava indo para Nínive. A espada passaria sobre Nínive, destruindo seus moradores. Era uma cidade sanguinária, cheia de iniquidade e pecado, mas mesmo assim Deus não queria vê-la destruída. Deus não queria o mal daquele povo. Antes, Deus queria salvar, como neste tempo Deus quer salvar. Então ele envia o profeta Jonas. Os irmãos conhecem a história. Ele é teimoso, ele não queria ir pregar naquele lugar, não os julgava dignos de salvação. Ele toma um navio para Tarsis em vez de ir para Nínive. Acontece toda aquela situação da tempestade, ele é jogado na água, engolido por um grande peixe, até que é jogado na praia de Nínive. Não teve jeito. Ele vai para lá, ele prega, ele exorta ao povo: arrependei-vos, voltai para Deus. E surpreendendo até o próprio Jonas, diz a palavra que do menor até o rei, todos creram na palavra, todos se arrependeram, todos se vestiram de saco, cinza sobre a cabeça, colocaram o rosto na terra e disseram: perdoa, Senhor, a nossa iniquidade, perdoa a nossa nação. E Deus perdoou, e Deus sarou aquela terra, e a espada não veio nos dias daquele povo, porque houve arrependimento,
jejum, rogos, orações, quebrantamento na presença daquele que tudo pode e que quer salvar. Eu quero citar ainda o texto de Esther, quando havia um decreto do rei Assuero, e que em determinado dia qualquer pessoa poderia lançar a mão de um judeu e matá-lo. Os judeus estariam à mercê de qualquer um, poderiam ser mortos naquele dia específico do decreto. Então Mardoqueu, tio de Esther, foi falar com a rainha: olha, não esqueça que você também é judia. Entre na presença do rei, peça para ele revogar esse decreto, porque senão todos pereceremos. E ela disse: olha, eu não posso entrar lá sem ser chamada. Por esses 30 dias não serei chamada. Se eu comparecer, estarei quebrando um decreto. Ninguém entra na presença do rei sem ser chamado. Se ele não estender o cetro dele para mim, serei condenada, serei morta. Mardoqueu disse: e se você não for lá, todos seremos mortos. Esther então disse: diga ao povo então para orar, diga ao povo para jejuar, diga ao povo para se quebrantar na presença do Senhor, buscar a sua face e orar por mim, porque eu vou entrar na presença do rei. E assim foi feito. Após um tempo de jejum, de oração, de quebrantamento, feito por todos os judeus, ela entrou na presença do rei Assuero, que estendeu o cetro para ela e poupou a sua vida. Eu não vou aqui me alongar na história, mas fato é que alguns dias depois, ele estabeleceu um novo decreto, em que em todas as cidades do seu reino, em todas as províncias, os judeus poderiam se armar, os judeus poderiam se defender e lutar de igual para igual. E assim houve livramento para todos os judeus. Uma data marcada e comemorada por Israel até hoje. Porque um povo se humilhou, um povo se quebrantou, um povo buscou a face do Senhor. O povo que se chama pelo seu nome. Igreja, este é o nosso tempo, esta é a nossa vez. Cada um de nós, em seu lar, transforme aí a sua casa na casa do Senhor. Ambiente de adoração, ambiente de santidade, ambiente de clamor a Deus. Conduza a tua família a este quebrantamento, a humilhar-se diante do Senhor, a buscar a sua face, louvando, adorando, reconhecendo quem Ele é. Ele vai ouvir, Ele vai ouvir. Então ouvirei dos altos céus, perdoarei vosso pecado, sararei sua terra. Deus vai sarar nossa terra, Deus vai sarar. Em cada nação onde há a sua igreja orando, buscando a sua face, decretando dias de livramento, dias da ação do Senhor. Sararei a sua terra, promessa de Deus. Nós cremos, nós somos o povo que se chama pelo seu nome. Ele nos ouvirá. Que esta palavra entre no seu lar, que esta palavra promova mudanças aí na rotina da tua casa, promova tempos de comunhão com a sua família, de oração, de adoração e louvor ao Senhor, mas tempos de certeza no seu coração. Deus está ouvindo, Deus está ouvindo e vai manifestar a sua glória. Assim nós cremos. Falemos com Ele nessa hora. Pai querido, em nome de Jesus, a sua palavra foi lançada, Pai, como semente em boa terra, e nós sabemos que há um compromisso teu para que ela se cumpra na vida de todo aquele que crê. Senhor, em nome de Jesus,
Que essa palavra se cumpra, ó Deus, em nossa nação, em toda a terra, porque o povo que se chama pelo seu nome está orando, está clamando, está crendo que o Senhor sarará a nossa terra, que o Senhor livrará o seu povo, como sempre tem feito. Manifeste o seu cetro de favor, estenda em direção à sua igreja e promova livramento, Senhor. Que venham novos dias, que venha um novo tempo. Só o Senhor pode nos dar esse tempo. Abrevia, Senhor, é a nossa oração, esse tempo de dor, esse tempo de isolamento, esse tempo de medo, e traga aos corações fé, certeza, confiança em Ti. Que venham logo novos dias, que venham logo dias de contentamento, de comunhão na Tua casa, em que mais uma vez estaremos juntos para louvar e adorar a majestade santa, em nome de Jesus. Que esta palavra enche o teu lar nesta noite, em nome de Jesus. Amém.